Olá, seja bem-vindo a mais um resumo bíblico e hoje a gente vai falar do profeta Abacuque, o livro de Abacuque, que é um dos profetas menores também, né? Como é comum para a maioria dos livros bíblicos, este livro de profecia leva o nome do seu escritor. Abacuque significa aquele que abraça, e como acontece com a maioria dos profetas menores, não se sabe nada acerca do profeta, a não ser aquilo que ele permita que se saiba. No caso de Abacuque, quase não há informações, o que força os seus leitores e estudiosos a fazer várias conjecturas. A forma simplista de apresentação, como profeta Abacuque, nos leva a crer que ele era bastante conhecido, dispensando assim maiores apresentações. A não ser que ele não fosse conhecido, claro, se faria necessária uma apresentação maior, mais abrangente, falando de seu pai. Então, uma das coisas que levam os estudiosos a crerem que ele era famoso é essa simplicidade na sua autoapresentação. A certeza que temos é que Abacuque foi contemporâneo de Jeremias, Ezequiel, Daniel e Sofonias. Portanto, presenciou a queda da Assíria, Egito, Judá pelas mãos da Babilônia. Abacuque cita a queda dos caldeus em Abacuque 1:6, o que sugere que sua escrita ocorra no final do século 7 a.C., pouco antes da Babilônia iniciar sua campanha militar, passando por Nínive, Arã e Carquemes, antes de chegar a Jerusalém. Abacuque, no entanto, se lamenta pelo que parecia ser o silêncio de Deus. Após os reinados de Amon e Manassés, Jerusalém passou por um reinado de Josias, o rei que encontrou o livro da lei e reparou os altares de Jerusalém, aboliu as práticas idólatras do seu pai e seu avô e resgatou, aliás, as festas em adoração e tributo a Jeová. No entanto, o rei Josias se tornou muito autoconfiante e, sem consultar a Deus, se levantou contra o faraó Neco, que foi impelido pelo Senhor a ajudar o rei da Síria, por estar fazendo uma excelente campanha em reparar altares e ter a aprovação de Deus e a confirmação do seu reinado junto ao povo. O rei Josias se levanta contra o faraó Neco, o que o adverte, mandando voltar, pois o Senhor, o Yahvé, o havia chamado para aquela missão. Veja o que aconteceu. Israel ele vinha numa decadência moral, rei após rei. No caso, não Israel, mas a gente está falando aqui de Judá. Então, chega o rei Josias. O rei Josias que fazia parte de uma das profecias dos filhos de Davi. E o rei Josias ele encontra então o livro da lei, rasga suas próprias vestes e resgata o povo de Israel à presença de Deus. Deus abençoou grandemente aquele rei e abençoou a nação de Israel enquanto ele reinava. Isso fez com que Josias criasse uma autoconfiança tremenda. E numa das suas histórias de reinado, a Bíblia fala que o faraó Neco estava passando por ali para ajudar o rei do Egito. Bom, Deus havia colocado no coração do faraó Neco essa missão e Deus o havia impelido a executá-la. No entanto, essa missão que Deus havia colocado no coração de Faraó nada mais era que o plano de Deus para executar o juízo sobre Faraó Neco. Então, Faraó Neco, na verdade, ele não estava indo em busca do rei da Síria para ajudá-lo, como ele acreditava, mas ele estava indo para uma emboscada que derrubaria Carquemes, né, que derrubaria então o Egito. Mas para chegar até o rei da Síria, ele tinha que passar pelas terras do rei Josias, que estava muito autoconfiante ao ponto de não orar a Deus, como fazia seu pai Davi, perguntando se ele deveria ou não reagir contra Faraó Neco. Então, ele acreditando que estava sendo bem-sucedido e tal, ele foi lutar contra o Faraó Neco. E no meio dessa luta, o faraó fala para ele: Olha, volte para casa, rei de Judá, porque o teu Deus me impeliu a passar por aqui e ajudar o rei da Síria. Essa obra não é sua, mas essa obra é para mim. Mas o rei Josias estava confiante demais para orar, né? Ele estava querendo demais que Deus era com ele em todos os momentos. Então, ele decide por conta própria lutar contra o faraó Neco. E aí o que acontece? O faraó Neco vai, feri-lo com ferida mortal, né. Com a morte do rei Josias, o povo retorna então para a idolatria e corrupção. Deus parece se calar. O profeta então começa a clamar a Deus por respostas e Deus
começa a revelar para o profeta que enviaria um povo ainda mais sanguinário e traria para Israel um juízo ainda não experimentado, que causaria muita dor e sofrimento, além de tudo aquilo que eles já haviam passado. Então, ele estava se referindo ao povo da Babilônia e ao cativeiro de 70 anos. Apesar deste contexto que mais parecia uma desistência de Deus do seu povo, o significado do nome Abacuque, Deus abraça, se torna apropriado, pois a profecia se apega a Deus e aponta para aqueles tão conhecidos versos, né? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto da vide e o produto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Abacuque aponta para a soberania e o cuidado de Deus para com o seu povo. E diante de uma possível devastação, Abacuque encontra esperança em Deus. É interessante esse livro de Abacuque porque a gente tem a ideia de que quando passamos provas, oramos, Deus nos coloca numa situação melhor, evidenciando assim que Ele ouviu a nossa oração e que está nos tirando da prova. Mas existe um versículo que diz que Deus é como um pai, e o pai, ele castiga o filho que ama, né? Israel já tinha passado por vários profetas, por várias fases da sua vida, onde sempre que eles se encontravam numa situação boa, eles se esqueciam de Deus e voltavam para os ídolos. Como se os ídolos tivessem dado alguma coisa para Israel, como se os ídolos tivessem levado Israel para uma boa situação. Então, esse livro de Abacuque, ele vai falar desse cuidado do pai, aquele momento em que o pai não pode mais dar aquilo que seu filho quer. Ele precisa dar aquilo que seu filho realmente precisa. Então, Abacuque vai mostrar agora uma faceta de Deus, né? Aonde Deus fala para Abacuque algo que para ele estava além da sua compreensão. Deus fala: Olha, Abacuque, embora você esteja orando pela libertação de Judá da mão do assírio, embora você esteja achando que Judá está sofrendo demais com esse povo e que eles sejam sanguinários, eu vou fazer o seguinte: eu vou trazer um povo ainda pior. E vou trazer uma situação ainda mais difícil, porque Israel precisa aprender que eu, somente eu, sou Deus. Então, Deus, ele traz o rei Nabucodonosor, e Nabucodonosor leva então aquele povo cativo para a Babilônia. E a Bíblia é tão linda que ela nos mostra, né, no livro de Daniel e alguns outros profetas que passaram por este mesmo período, a Bíblia nos mostra como Deus tratou diretamente com a idolatria daquele povo. Lembra? Sempre que eles estavam em situação boa, eles voltavam para a idolatria? Então Deus deveria tratar exatamente aí, tratar esta ferida. E se você vai ver isso no livro de Neemias, no livro de Esté, Daniel, o povo de Judá que estava na Babilônia, eles eram levados para a idolatria. Eles eram incentivados a idolatrar, mas eles se mantiveram firmes. Eles quiseram entrar na fornalha ao invés de se dobrar para uma estátua. Eles não tiveram medo do cetro ao entrar na presença do rei sem ser convidado. Eles não tiveram medo de pedir para o rei tudo o que eles precisavam para fazer a viagem de retorno e restituir Israel. Então, esses livros que vêm depois de Abacuque, alguns que vêm antes, outros que vêm depois, como Esté, Neemias, Esdras, eles vão refletir que aquilo que Deus havia proposto no coração para Israel, que é a cura da idolatria, e ele estava revelando isso para Abacuque, foi concretizado. Então, Abacuque ele está além da sua compreensão. Ele não consegue entender como Deus se cala num momento tão duro para Judá. E quando Deus fala, ele não consegue entender. Como Deus fala que vai trazer um povo mais sanguinário ainda? Mas Abacuque ele consegue entender que, embora ele tenha limitações para entender a vontade de Deus, ele entende que Deus é Deus. E ainda que a figueira não floresça, e ainda que não haja fruto na videira, e ainda que as ovelhas sejam arrebatadas da malhada, não importa. Ele sabe que Deus é Deus. Ainda que a situação não pareça clara, ainda que tudo pareça estar mais difícil do que antes, ele tem esperança em Deus, porque ele sabe que até mesmo quando a mão de Deus pesa sobre nós, é o amor dele que está trabalhando. Então, fique com Abacuque,
Leia Abacuque e faça da Bíblia a sua leitura diária. E vem conhecer o nosso canal. Aqui tem muito mais do que só resumo bíblico. A gente tem panorama bíblico e tem algumas playlists direcionadas para o seu ministério. Fica com a gente e vem fazer parte dessa grande família.